Se você está querendo começar a montar a sua reserva de emergência, ou se você já tem parte dela montada e está se perguntando onde deixar esse dinheiro, na conta corrente, na carteira ou embaixo do colchão, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, a gente vai falar as melhores opções de investimento para a sua reserva de emergência, ou, como eu gosto de chamar, reserva de segurança. Antes de mais nada, se você não sabe o que é uma reserva de emergência ou reserva de segurança, assiste a esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, onde eu te explico tudo sobre ela e a importância de você ter uma reserva, né? A gente fala de valores ideais, quanto você precisa, e nesse vídeo agora eu vou te falar então quais os melhores investimentos para a sua reserva de segurança. Mas antes, roda a vinheta. Olá, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e aqui no canal a gente fala sobre finanças, sobre investimentos e sobre autoconhecimento. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu já tenho aqui no canal para você entender a diferença do meu trabalho em relação a outras pessoas que trabalham com finanças, porque eu acredito profundamente que dinheiro tem que ser um aliado na construção da nossa vida dos sonhos. E para isso, a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa entender o que é importante na nossa vida. Então, quando a gente fala de investimento, investir não é algo puramente lógico e pragmático. A gente precisa entender para que a gente está investindo. Então, quando você me pergunta, Paty, qual é o melhor investimento? Você precisa entender qual é o objetivo que você tem para aquele dinheiro. Né? Então, por isso que eu te falo, hoje a gente vai falar dos melhores investimentos para uma reserva de segurança. Agora, se for um investimento para aposentadoria, se for um investimento para abrir um negócio daqui a 5, 10 anos, né, isso muda completamente, tá? Então, hoje a gente vai focar especialmente na reserva de segurança. Lembrando que investimentos para reserva de segurança tem que ter três características importantíssimas. Primeira delas, esse investimento precisa ser de fácil acesso. Ou seja, se você precisar do dinheiro, você tem que conseguir resgatar esse investimento, esse dinheiro, do seu celular, do seu computador, sem precisar sair de casa. Né? Não dá para ter que ir na agência do banco, no horário bancário, para pedir para o gerente. Não pode ser assim, tem que ser fácil. Segunda característica, tem que ser um investimento seguro, ou seja, com baixíssimo risco. Risco do quê? Risco de perda. Né? Existem níveis diferentes de risco em função dos investimentos que você escolhe. Mas investimento com uma reserva de segurança precisa ser um investimento de baixíssimo risco. Por quê? Porque você não pode correr o risco de, na hora que você precisar desse dinheiro, ele ter desvalorizado, ele ter perdido o valor. Então, hoje a gente só vai falar de investimentos que são muito seguros. E a terceira característica, esses investimentos precisam ter liquidez diária. O que é isso? Você precisa poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Né? A liquidez, ela significa a facilidade, a velocidade com que você transforma aquele investimento em dinheiro novamente na sua conta. Então, esses investimentos para reserva precisam ter liquidez diária. Você tem que conseguir resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Por que eu falo essas três características? Porque nem todos os investimentos possuem essas três características. Mas para uma reserva de segurança, essas três características são fundamentais. Então, todos os investimentos que a gente vai falar hoje têm essas três características. Começando então, em terceiro lugar, a gente tem o Tesouro Selic. Lembrando que Tesouro Selic é um investimento mais seguro do Brasil. Tesouro Selic é um investimento no Tesouro Direto. E se você não conhece o Tesouro Selic ou quiser se aprofundar nele, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu te trouxe, né, tudo sobre o Tesouro Selic. Tesouro Selic, atualmente não, desculpa, sempre rende 100% da taxa Selic. Ele rende 100% da taxa Selic mais um pequeno percentual, né, que não faz tanta diferença aqui, por isso que a gente fala que ele rende 100% da taxa Selic. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 15%, ou seja, a rentabilidade anual do Tesouro Selic também está em 15%. Isso pode mudar conforme a taxa Selic muda. A rentabilidade desse investimento também muda, mas ele sempre vai render 100% da taxa Selic. Mensalmente, fazendo essa conta inversa, então, isso representa 1,17% de rentabilidade ao mês. O valor mínimo que você pode investir no Tesouro Selic atualmente é em torno de R$ 170 reais. Isso muda todos os dias, né? Então, no momento que você estiver assistindo, com certeza vai estar um pouquinho a mais, né? Todos os dias esse valor é corrigido. E o vencimento, hoje tem duas datas disponíveis para 2028 e 2031. Mas lembre-se que Tesouro Selic tem liquidez diária. Então, mesmo vencendo lá em 2028 ou em 2031,
você pode pedir o resgate desse dinheiro a qualquer momento. Isso significa que, depois de um ano, se você fizer um aporte único hoje de R$ 10.000, daqui a um ano você vai ter R$ 11.500. E se você fizer aportes mensais de R$ 1.000, Paty, não tenho R$ 10.000 para investir de uma vez, vou fazer aportes de 1.000. Se você fizer aportes mensais de 1.000, depois de um ano, então, você vai ter 12.954,19. Em segundo lugar está o CDB do Banco Sofisa. Ele rende atualmente 105% do CDI. Com o CDI hoje, lembra que CDI e Selic e taxa Selic são muito próximos. Hoje o CDI está em 14,9 e a Selic está em 15. Eles andam muito juntinhos, né? A gente fala que o CDI é o primo da taxa Selic. Então, 105% do CDI hoje representa 15,6% de rentabilidade ao ano. Mensalmente, isso representa 1,22%. Acima de 1%, uma rentabilidade muito segura, né? Então, realmente, hoje, com a taxa Selic alta, esses investimentos estão rendendo muito bem. O valor mínimo para você investir é de apenas R$ 1 e o vencimento desse investimento é para daqui 3 anos. Fazendo o nosso cálculo, então, com um aporte de R$ 10.000, depois de um ano você vai ter 11.564,50 e aportes mensais de R$ 1.000 você teria 12.994,35. O Banco Sofisa ainda tem uma campanha bem interessante que eles chamam de Indique e Ganhe. Eu vou deixar aqui embaixo o meu link para você abrir conta no Banco Sofisa. Eu não tenho nenhum vínculo com o Banco Sofisa, tá? Mas abrindo conta através desse link e fazendo um investimento a partir de R$ 1.000 em qualquer CDB, LCI ou LCA que não tenha liquidez diária, você ganha R$ 50 e quem te indicou também ganha R$ 50. Perceba que, para ganhar esses R$ 50, tem que ser um investimento de R$ 1.000 em algo que em um investimento que não tem liquidez diária. Ou seja, não é esse investimento que eu estou falando aqui, tá? Para reserva de segurança. Então, se você tem a disponibilidade de investir R$ 1.000 e esperar pelo menos 12 meses, deixar esse dinheiro lá por 12 meses, aí sim vale a pena, então, você abrir conta aqui, né, e fazer esse investimento para ganhar os R$ 50. E você pode também, depois de abrir conta, criar o seu próprio link e indicar outras pessoas, né? E aí, quando seus amigos, seus conhecidos fizerem isso, abrir conta, investir os R$ 1.000, você também ganha, eles ganham R$ 50 e você também ganha R$ 50 por indicação. Também em segundo lugar, empatado com o CDB do Banco Sofisa, está o CDB do Banco Daicoval. Lembrando que tanto o CDB do Banco Sofisa quanto do Daicoval, você precisa abrir conta nessas instituições para fazer o investimento. O Tesouro Selic você pode fazer por qualquer banco ou qualquer corretora que você tenha. Só que Sofisa e Daicoval, quando você abrir conta, você vai ver que tem um monte de opções de investimento, inclusive um monte de CDBs. O que você precisa procurar é o CDB com liquidez diária, ok? Porque nem todos os CDBs têm liquidez diária. O CDB do Daicoval, com liquidez diária, também rende 105% do CDI, o que representa 15,6% ao ano, 1,22% ao mês, e o valor mínimo é de R$ 1.000. Então, é um pouquinho maior do que os outros. Se você tem a partir de R$ 1.000, ele também vai funcionar. O vencimento também é para 3 anos, mas também tem liquidez diária. E daqui a um ano, né, com aporte de 10.000, você teria 11.564,50, ou com aportes mensais de R$ 1.000, os mesmos, né, do Sofisa, 12.994,35. Um comentário: o CDB do Banco Sofisa com liquidez diária, até pouco tempo atrás, pagava 110% do CDI, né? Era o melhor do que ele é hoje. Mas 105% continua sendo uma rentabilidade boa. Isso não significa que esses bancos não possam mudar essas regras, né? Então, pode ser que daqui a um tempo eles mudem essa rentabilidade, ou para cima ou para baixo. Mas a questão é, a partir do momento que você fez um aporte, aquele dinheiro vai render essa taxa que você contratou. Então, se você investir R$ 10.000 hoje, ele vai render 105% do CDI. Lógico que o CDI pode mudar no futuro, mas ele vai render 105% do CDI. Paty, e se daqui a um mês eles mudarem a regra e for 102%? O que acontece com o valor que eu investi? O que você já investiu vai render o 105%. Um novo aporte, se você fizer um novo, aí sim ele vai se aplicar as novas regras e render, né, esse 102%, por exemplo. E em primeiro lugar, na nossa lista dos melhores investimentos para sua reserva de segurança, está o CDB com liquidez diária do Banco BMG. Eles chamam esse CDB de Super Poupe, é o nome que eles deram aí para esse CDB com liquidez diária.
e ele atualmente rende 110% do CDI. Até pouco tempo atrás, ele rendia 107%, mas eu entrei recentemente aqui no site deles e agora está rendendo 110% do CDI. Com o CDI atual de 14,9%, esse CDB, então, está rendendo 16,4% ao ano, mensalmente, representa 1,27% de rentabilidade. O valor mínimo para investir é de R$ 50 e o vencimento também é para daqui a 3 anos, mas lembrando que ele tem também liquidez diária. Fazendo a nossa simulação, com aporte de 10 mil, você vai ter 11.639 depois de um ano, e com aportes mensais de R$ 1.000, você vai ter 13.040,66 centavos. Paty, mas esse espaço em branco que você deixou aí, para que é? É para a gente comparar esses investimentos com a tal da poupança. Provavelmente você já ouviu falar que a poupança não é o melhor investimento, o melhor lugar para a gente deixar o nosso dinheiro. E agora eu vou te mostrar por quê. Esses 4 investimentos, na verdade, que eu te trouxe aqui, eles são tão seguros ou até mais do que a poupança. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele é um investimento onde você empresta dinheiro para o governo. E emprestar dinheiro para o governo sempre vai ser o investimento mais seguro do nosso país, independentemente de partido político, de eleição ou de qualquer coisa. Lembre-se que o governo é a maior instituição do nosso país. Ele tem poder de aumentar a arrecadação de impostos, se ele precisar de mais dinheiro. Ele tem poder de, literalmente, imprimir mais dinheiro, coisa que os bancos não têm. Então, emprestar dinheiro para o governo é sempre mais seguro do que emprestar dinheiro para os bancos. E no caso dos CDBs, investir em CDB ou em poupança tem o mesmo nível de risco, porque basicamente significa emprestar dinheiro para o governo. Se você ainda achava que a poupança era uma espécie de cofre, onde teu dinheiro ficava guardadinho lá dentro, você está enganado. E eu vou deixar um outro vídeo aqui em cima falando sobre isso, sobre as coisas que não te contaram sobre a poupança. Depois que você terminar esse vídeo, você vai lá assistir. Mas agora você vai entender, então, por que a poupança não é um bom investimento. Ela tem baixo risco? Sim, mas esses outros investimentos também têm baixo risco. E dá uma olhada na rentabilidade da poupança atualmente. 8,43% ao ano. Tem investimentos que eu estou te apresentando aqui que rendem praticamente o dobro da poupança. Mensalmente, isso representa 0,68. Não tem valor mínimo para investir, você pode investir qualquer valor. Também não tem vencimento. E fazendo aqui, então, a nossa simulação, um aporte de R$ 10.000 depois de um ano seria R$ 10.843,21. Investindo R$ 1.000 por mês, você teria 12.541,31 centavos. Paty, mas a poupança não tem cobrança de imposto de renda. Esses outros investimentos têm. Sim, isso é verdade. Esses 4 investimentos do Tesouro Selic e os 3 CDBs, eles têm incidência de imposto de renda e a poupança não. Mas então, para a gente não ter dúvida, eu vou atualizar aqui os números já descontando o imposto de renda. Pronto, descontei o imposto de renda do cálculo aqui desses investimentos. Lembrando que o imposto de renda é cobrado sobre a rentabilidade e não sobre o valor que você investiu. Veja que mesmo descontando o imposto de renda, todos eles rendem mais do que a poupança. Né? O BMG, que é o que mais está rendendo, ele chega a render mais de R$ 500 aí a mais do que a poupança. Para você absolutamente colocar o dinheiro lá e continuar a sua vida. Né? Ganhar R$ 500 a mais por simplesmente ter que abrir uma conta em outro banco e fazer um investimento melhor, né? Eu acho que vale a pena. E se você está se perguntando a respeito da segurança desses 3 bancos que eu estou apresentando aqui para você, é isso que a gente vai falar agora. Vou reforçar contigo, se você optar por investir no CDB do Banco Sofisa, do Daicoval ou do BMG, você precisa abrir conta nesses respectivos bancos. Mas isso você faz do seu celular, do seu computador, sem sair de casa. E, inclusive, os investimentos também, você faz tudo hoje em dia pelo aplicativo do seu celular. Mas vamos falar, então, da segurança. Segundo o S&P, que é uma das agências que faz a avaliação do nível de risco dessas instituições, o Sofisa tem escala, tem classificação de risco AA+, o que é muito bom. O Daicoval também tem AA+, e o BMG tem classificação A. Para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui na tela todos os níveis de classificação de risco que existem. E para você entender, acima dessa linha que eu vou chamar de divisor de águas, está ok, você pode investir. Então, AAA, a gente chama de AAA, é a melhor nota que tem, ou seja, são as instituições mais seguras com menor risco de quebra, de calote, de falência. Geralmente, os grandes bancos, né, que a gente conhece, têm essa classificação AAA.
Os outros dois que eu comentei aqui, Sofis e Daicoval, eles têm AA+, então tá muito perto também, a classificação é ótima. O BMG tem classificação A, que é muito bom, é um pouquinho abaixo, mas é muito bom. E é por isso que ele oferece uma rentabilidade um pouquinho maior, porque ele tem a nota um pouquinho menor. E a minha recomendação para você é, quando você for investir em algum investimento bancário, CDB, LCI, LCA, sempre procure a classificação de risco dessa instituição. Se for acima de BBB menos, tudo certo, né? São instituições mais seguras e você pode fazer esses investimentos. Se for abaixo disso, evite fazer esses investimentos. De qualquer forma, todo investimento bancário tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? É uma instituição sem fins lucrativos que devolve o dinheiro dos investidores em caso de quebra da instituição financeira, do banco. Ou seja, se você tem um valor investido no CDB e aquele banco quebra, o FGC vai te devolver o seu dinheiro com as seguintes condições: em até R$ 250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, nunca coloque mais do que R$ 250 mil em investimentos de uma mesma instituição, né, para você estar protegido aí pelo FGC. De qualquer forma, mesmo tendo o FGC, minha recomendação, se você está começando agora principalmente, evite instituições que têm classificação abaixo desse BBB-, ok? Eu te apresentei aqui, então, 4 investimentos, na verdade, porque 2 deles estão empatados em segundo lugar, que funcionam muito bem para uma reserva de segurança. Repare que esses investimentos você pode fazer com pouco dinheiro. Então, independentemente se você tem R$ 50 ou R$ 50 mil para investir, eles vão funcionar para você. E se por acaso você está guardando dinheiro para alguma meta, algum objetivo seu, esses investimentos também podem ser muito bons para isso. Imagina que você está guardando dinheiro para uma viagem daqui a alguns meses, daqui 6 meses, 1 ano. Esses investimentos também vão funcionar para esse seu objetivo. E mesmo que a taxa Selic e o CDI venham a cair, o importante é que você procure sempre investimentos que têm bastante segurança, né? Ou seja, instituições seguras, e que rendem mais do que 100% do CDI ou da taxa Selic. Esse é o mínimo que você deve aceitar, 100% da taxa Selic. Abaixo disso, não vale a pena. E geralmente as instituições bancárias, os bancos, oferecem abaixo disso, né? Os grandes bancos oferecem lá 90%, 95% do CDI. Aí já não vale a pena. Mas se você encontrar opções de investimento que rendem 110, 112, 115% do CDI e que tem liquidez diária, vai funcionar para sua reserva de segurança. Existem hoje alguns CDBs promocionais, né? Às vezes a XP lança CDBs, tem a caixinha Turbo do Nubank, o PicPay, eles fazem CDBs promocionais para novos clientes, né, que rendem lá 120% do CDI, ou se você já é um cliente, né, de uma categoria um pouco elevada, rende 200% do CDI. E eles podem valer a pena, mas eles têm algumas pegadinhas, né? Por exemplo, ou geralmente eles têm a limitação de prazo, então o teu dinheiro vai ficar investido 1, 2 meses, ou de valor, no máximo 5 mil, no máximo 10 mil. Então pode fazer sentido, dadas essas condições, mas lembre-se que depois desses 1, 2 meses, você vai ter que reinvestir o seu dinheiro e acima desse valor também limite que eles colocam, você vai ter que escolher outro investimento. Então, os investimentos que eu te trouxe aqui são somente investimentos que vão funcionar, né, em todas as situações, independentemente se você já é cliente daquele banco, se é novo, se não é, se você quer deixar seu dinheiro investido por 3 meses, 6 meses ou 3 anos, né? Então, eles vão funcionar em todos os casos. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal para saber sempre que um novo conteúdo vier ao ar. Não esqueça de ativar as notificações. E se você conhece alguém que está começando também os investimentos e a montar reserva de segurança, manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que vai fazer diferença para ela. Te vejo no próximo vídeo.